No Castelo Real, a bruxa do grupo do herói iria comunicar ao rei o que estava acontecendo. Ela contava que o herói havia se aliado a um aldeão de nível 999 e a um demônio que buscava viver em paz com a humanidade. O rei não entendia o motivo de alguém criado para odiar demônios se aliar a eles. Então perguntava por que a bruxa estava levando aquelas informações e questionava se ela acreditava que aquilo lhe renderia status e riqueza. Porém, a bruxa dizia que a única coisa que desejava era um mundo sem demônios. Longe dali, o herói Rex procurava candidatos para trabalhar no cassino que estavam criando. Porém, ninguém se candidatava ao serviço. Eles estavam construindo o cassino para conseguir dinheiro suficiente para comprar o item que o demônio havia pedido. Mas o item era muito caro e custava cerca de 10.000 ouros. Kagami tinha 5.000, ou seja, eles teriam que dobrar aquele valor em 10 meses. Caso contrário, o demônio iria atacar a cidade usando os poderes do rei demônio. A bruxa havia saído do grupo, pois, segundo ela, eles haviam se juntado para derrotar o rei dos demônios. E, se esse não fosse mais o objetivo do grupo, não fazia sentido continuar juntos. Então ela ia embora, mas dizia que havia gostado da taverna da Takako e que voltaria ali algum dia. A princesa dizia que queria aprender mais sobre o mundo, afinal, o senso comum que havia aprendido desde criança estava errado. Por isso, iria ajudar Kagami. Rex dizia que também tinha muito a aprender e precisava ficar mais forte, então permaneceria ali para aprender com Kagami, chamando-o de mestre. A sacerdotisa dizia que ainda estava em treinamento e queria subir mais de nível, por isso continuaria no grupo. Então eles se separavam para espalhar os panfletos sobre o cassino. De repente, um homem se aproximava de Alice. Seu nome era David, e ele dizia que estava ali para levar a princesa Kurul de volta. Kagami gritava que ele era um tarado que estava atrás de Alice e pedia ajuda aos guardas. Porém, Alice defendia David e tudo se resolvia. O grupo do herói ouvia a confusão e ia até eles. Eles iam para outro lugar, e lá David explicava que estava ali para levar a princesa de volta. Ele dizia que havia recebido os relatórios sobre o desaparecimento do Rei dos Demônios e, como eles não estavam mais atrás dele, iria levá-la de volta. Porém, a princesa dizia que eles estavam ali para arrecadar mais dinheiro, comprar equipamentos e ficar mais fortes. Assim, conseguiriam vencer o Rei dos Demônios e, com a ajuda de Kagami, que era nível 999, eles poderiam ficar ainda mais fortes. David dizia que havia escutado histórias sobre o que Kagami havia feito em Selmaria e que nem acreditava que ele era realmente um aldeão até vê-lo com os próprios olhos. Então, questionava se Kagami, sendo tão forte daquele jeito, não seria capaz de derrotar o Rei dos Demônios sozinho. Kagami perguntava se ele era idiota e o que ele achava que um aldeão era. Segundo ele, só havia conseguido derrotar o lacaio número 1 do Rei dos Demônios porque teve a ajuda de todos e usaram poções de cura. Se não fosse assim, ele teria sido derrotado e nem sequer estava lutando contra o Rei Demônio ainda. Então Kagami dizia que eles precisavam do dinheiro para ficarem mais fortes. David dizia que havia ouvido falar que eles estavam recrutando e que ficaria ali para observar a princesa de perto, oferecendo-se para ajudar. Ele fazia alguns ajustes no cartaz e, de repente, as pessoas começavam a aparecer. Kagami dizia que eles deveriam ficar de olho em David, pois ele provavelmente tinha outros motivos para ficar de olho neles, além de apenas querer observar a princesa. Um tempo depois, eles iam treinar dentro de uma caverna. Kagami estava ajudando Rex e Kurul a subirem de nível, e explicava que, para subir de nível, não era necessariamente preciso lutar contra um monstro mais forte que você. Se você lutasse em desvantagem, usando apenas seus atributos básicos, sem utilizar magia de fortalecimento e tendo status inferiores aos do monstro, ainda poderia subir de nível, mesmo que ele fosse de um nível mais baixo que o seu. Kurul perguntava se ela só ficaria usando magia de cura. Então, David dizia que Kagami estava preocupado com a segurança dela, pois, sendo uma sábia, no campo de batalha, ela não poderia ficar muito exposta, já que sofria mais dano. Kagami então dizia que, por ela ser mulher, não queria que ela sofresse demais. Porém, Kurul dizia para ele deixar o gênero dela de lado e afirmava que queria que ele a ajudasse a chegar ao nível 200. David dizia que poderia confiar a princesa a Kagami. Depois de muito sofrimento, Rex finalmente conseguia derrotar o monstro e percebia que havia ganhado muita experiência com aquela luta.
Ele ficava surpreso ao perceber que o protagonista havia ficado tão forte fazendo aquilo, já que quase havia desistido. Kagami dizia que ele só havia conseguido porque sua primeira habilidade era a auto-ressurreição. Rex então dizia que, a cada 100 níveis, eles ganhavam novas habilidades. Porém, eles só haviam visto 3 habilidades de Kagami. Kagami mostrava suas outras habilidades, e eram habilidades completamente inúteis. Ele dizia que, até chegar ao nível 800, havia ficado completamente frustrado com suas habilidades. Porém, dizia que, como Rex era um herói, provavelmente não teria problemas com isso, pois iria ganhar habilidades muito superiores às de um aldeão.